Números, capítulo 16, eu vou chamar a sua atenção ao verso 22, lemos assim: Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: Ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Que texto forte esse. Meus irmãos, este é um sermão que não estava previsto no meu planejamento para ser pregado hoje. Esse é um sermão que compõe e encerra uma série temática apresentada de forma não sequencial ao longo dos últimos 2 anos, mais ou menos. Esse sermão de hoje tem a ver com os desafios do povo de Deus que foram prefigurados na jornada dos hebreus entre o Egito e Canaã, especialmente ligados às crises de liderança e de autoridade. Se você me permitir, eu gostaria de refrescar a sua memória de como o sermão de hoje, ele compõe um mosaico junto com outros 3 que foram pregados anteriormente. O primeiro deles recebeu o título de Nebo. Ele foi o meu sermão 127 pregado neste púlpito. O de hoje é o 210. Esse sermão 127 foi pregado o ano passado. Nós já estávamos dentro da pandemia. E a ênfase deste sermão foi o trato que Deus teve com Moisés e Arão quando eles desonraram o Senhor na rocha em Horebe, já às portas da entrada de Canaã. Em janeiro do ano passado, praticamente há 1 ano atrás, acho que foi o 2º ou 3º sábado de janeiro, eu preguei este que foi o 2º sermão dessa série, desse conjunto, né? E esse sermão, ele demonstrou o trato que Deus teve com Nadab e Abiú, filhos de Arão, sobrinhos de Moisés, que tinham a responsabilidade do ofício do sacerdócio. Vimos como Deus tratou isso quando eles apresentaram fogo estranho nos incensários, né? Esse foi o sermão 149. 2 ou 3 meses depois, o sermão 171 é esse aí, o cantinho do pensamento. Foi quando nós conversamos sobre o trato de Deus com Miriam, quando ela, junto com Arão, mas ela um pouco mais, demonstrou ali descontentamento, murmuração, não é? Com o irmão Moisés, e Deus chamou Miriam e Arão para uma conversinha na tenda do encontro, e este encontro resultou no contágio de lepra em Miriam. E por 7 dias ela foi banida do acampamento, demonstrando para todo Israel que a postura dela tinha sido reprovada pelo Senhor. Foi pela intercessão que ela recobrou a saúde e pôde ser reintegrada ao acampamento. O sermão de hoje, nós vamos considerar um outro episódio marcante, traumático, envolvendo a alta cúpula do acampamento. E eu entendo que não seria prudente a gente tratar desse assunto sem antes a gente lembrar do conselho de Paulo. Por isso, marque essa página, nós vamos voltar nela, e eu vou pedir para você ir até a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, quando Paulo chama a atenção a alguns episódios da trajetória de Israel no deserto, e no verso 11, concluindo a sua linha de pensamento, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, estas coisas lhes sobrevieram, se referindo a Israel, como exemplos, e foram escritas para nossa advertência, de nós outros, sobre quem os fins do século têm chegado. O apóstolo Paulo deixa claro que o registro feito destes episódios, alguns deles vergonhosos, da travessia do povo de Deus entre Egito e Canaã, foram registrados com o propósito de advertir a igreja, especialmente aqueles que viveriam no fim dos tempos. Ou seja, a mensagem de hoje compõe uma necessidade da igreja em atentar para estas advertências. Mencionei para você estes 3 sermões.
essas quatro mensagens desta série, elas têm um elemento em comum. Em nenhum dos casos citados, Deus está tratando com o povo comum. Em todos os casos, Deus está falando com a liderança de Israel. Às vezes eu fico me perguntando se a postura de alguns de nós seria reflexo da ignorância ou de uma franca rebeldia em não atentar para estes exemplos do passado. Pergunta que eu me faço como igreja é se a gente vai levar as palavras de Paulo a sério ou não. Vamos tomar isso como uma advertência, como um exemplo, para a gente ficar um pouco mais esperto ou não? Escritas para nossa advertência, disse ele, porque os fins dos tempos têm chegado, não é? A coletânea de histórias do povo de Israel, ela é muito variada, vários episódios marcantes. A multidão resgatada do Egito protagoniza uma série de capítulos que nos enche de espanto e às vezes até de vergonha. Mas esses 4 casos, conversando com a minha esposa na cozinha essa semana, ela dividindo as minhas impressões, ela disse, isso não tem que ver com o fogo no parquinho, isso tem que ver com um problema na diretoria, não é? O que fica evidente é a severidade com que são tratados os líderes de Israel. Mencionei Miriam, irmã de Moisés, Nadab e Abiú, filhos de Arão e sobrinhos de Moisés, Coré, primo de Moisés, que é o que nós vamos ver hoje, e o próprio Moisés. Todas as vezes Deus tratando com os deslizes dos líderes, porque ele não poderia colocar em risco o bem-estar de todo o povo. Cada um destes casos evidencia o controle exercido por Deus na condução do seu plano de salvação. E o conselho de Paulo não deveria ser ignorado por aqueles que vivem no fim dos tempos, como eu e você. Meu irmão, com Deus não se brinca. Vamos tratar um pouquinho desse personagem hoje. Quem é esse camarada que recebe destaque no capítulo 16 do livro de Números? Seu nome é Coré. Algumas versões apresentam o nome como Corá. Você pode usar tanto uma expressão quanto a outra. Ele pertencia à tribo de Levi, tataraneto de Jacó, bisneto de Levi, é um príncipe de Israel. E esse é um caso dramático pelo grau de influência e parentesco com os envolvidos. Dentre os muitos exemplos que a gente já presenciou, eu posso dizer para você que, sem exagero, que as brigas que a gente já viu acontecendo por aí, na nossa vida comum, as mais intensas e constrangedoras, elas ocorrem entre membros de uma mesma família. Eu imagino que você já deva ter presenciado alguma coisa nesse sentido. Datã e Abirão, que também são mencionados no episódio de hoje, eles eram príncipes e pertenciam à tribo de Ruben. Isso precisa ficar um pouco claro para nós, porque isso está diretamente ligado às pretensões deles. O descontentamento desse camarada de Coré com a liderança de Moisés já vinha sendo alimentada durante algum tempo. Mas o que eram apenas sentimentos de contrariedade tornaram-se em aberta revolta quando, diante da falta de fé no retorno dos 12 espias, Deus ordenou que dessem meia volta, retardando o ingresso em Canaã em 40 anos. Todas as rebeliões anteriores a essa que vamos estudar hoje tinham sido como mero tumultos populares, produto de um impulso momentâneo, mas agora foi diferente. Essa rebelião foi uma conspiração que se formou, muito bem fundamentada, com o objetivo de subverter a autoridade de Moisés e Arão. A autoridade esta, eu e você devemos lembrar, designada pelo próprio Deus. Corá era o mentor desse movimento político subversivo. Gente, eu quero que você compreenda, nós não estamos falando de uma briga de bar, nós não estamos falando num bate-boca na frente da quitanda da feira. Corá era alguém muito habilidoso, de muita influência, e por ser bisneto de Levi, da linhagem de Coate, a sua família era responsável pelo serviço do tabernáculo. Estava sob a responsabilidade de Corá, a arca, a mesa, o candelabro, os altares, o interior e o exterior, e os utensílios que eram utilizados no manejo deste mobiliário. Nas claras e minuciosas especificações que Deus deu
de como as coisas deveriam acontecer e como deveria ser montado e desmontado o tabernáculo, Deus alertou que a tribo de Coate, da qual pertencia Corá, ela não deveria tocar nas coisas santas e nem mesmo olhar para elas. Havia toda uma instrução, um pano deveria ser colocado sobre o mobiliário antes mesmo de ele ser manuseado. Varais que estavam afixados no mobiliário, argolas, os varais precisavam entrar nessas argolas, eles não poderiam tocar. O toque no mobiliário em si pertencia unicamente à família de Arão, que exercia o sacerdócio. Mas ele estava diretamente ligado às coisas mais santas e mais importantes de todo o movimento daquele povo no caminho do deserto. Mas isso pareceu muito pouco para Corá. Ele queria exercer o sacerdócio, como eu já mencionei, uma atribuição pertencente à família de Arão. Infelizmente, isso pode parecer mais comum do que a gente gostaria de admitir. A gente não vai ter dificuldade de encontrar gente descontente em exercer as tarefas a eles designadas pelo Senhor. É muita gente querendo ser o que não é muita gente querendo fazer o que não lhes foi ordenado. Coré estava muito próximo às coisas mais importantes, mas ainda assim ele estava descontente, ele queria um pouquinho mais. Por algum tempo, Coré se opôs secretamente à autoridade de Moisés e Arão, sem arriscar qualquer manifestação aberta nessa direção. Porém, ao abrigar no coração o descontentamento, sem reprimir os impulsos desse coração, ele se encheu de ciúme, e esse ciúme deu origem à inveja, e a inveja deu origem à rebelião. Coré concebeu um ousado plano para subverter tanto a autoridade civil quanto religiosa exercida por seus primos. E ele não teve dificuldade de achar quem o apoiasse. Verso 3 do capítulo 16, nós vamos agora ler. Verso 3 do capítulo 16 de Números: E se juntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Basta, porque toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Sempre, eu vou dizer a você, sempre haverá alguém para encorajar qualquer tipo de loucura que surja por aí. Sempre vai ter alguém para apoiar as maiores maluquices. Junto às tendas de Coré e dos coatitas, e eu vou pedir ajuda aqui do Marquinho, eu queria que você observasse essa disposição. É uma referência, e se puderem colocar também para a transmissão, para quem estiver em casa, para olhar na tela enquanto eu falo. Essa é uma representação da disposição do acampamento de Israel, e essa disposição foi ordenada por Deus. Você tinha 12 tribos, 3 em cada uma das direções, norte, sul, leste e oeste. Ao centro do acampamento você tinha o tabernáculo, e você consegue perceber 3 diferentes blocos em volta do tabernáculo, e esses 3 eram as 3 famílias da tribo de Levi. Levi teve 3 filhos, e cada uma desses 3 clãs, eles habitavam em torno do tabernáculo. E você vê um ajuntamento um pouquinho menor na frente, na entrada do tabernáculo, é onde ficava a tenda da família de Arão e a tenda da família de Moisés. A próxima imagem é um pouco mais aproximada, e pode nos dar aqui uma certa ideia. Aí à esquerda de onde você está, você tem uma tenda pequena que está bem próxima a um quadrado. Essa tenda era a tenda de Coate, fica à sua esquerda, e essa tenda de Coate ficava exatamente em frente à tribo de Ruben. Ruben era o primogênito de Jacó. Você deve lembrar que Ruben havia perdido a primogenitura por conta do seu mau procedimento, e isso foi passado, as grandes atribuições foi passado para outro filho. Levi passa a ter a herança espiritual da condução, né, de todo o clã da era patriarcal, e Coate, essa tenda de Coate ficava grudada aos príncipes de Ruben na disposição do acampamento.
e foi junto às tendas de Coré e dos coatitas, que ficavam do lado sul do tabernáculo, ficava o acampamento de Ruben, onde estavam também as tendas de Datã e Abirão, 2 príncipes dessa tribo, como eu já mencionei. Esses 2 príncipes tornaram-se cúmplices de Coré nesse plano macabro. Eles eram descendentes do primogênito de Jacó, e por isso eles pretendiam assumir a autoridade civil como descendentes do primogênito. Logicamente, essa era a ordenança, o primogênito tinha isso. Mas Deus havia orientado que Ruben havia perdido o direito desse comando familiar para a tribo de Levi. O sentimento geral favoreceu o plano concebido por Coré, por esse trio, não é? O povo estava amargo, o povo estava azedo, descontente com a notícia de que eles não entrariam na terra prometida. E um coração contrariado, cheio de desapontamento, é um solo fértil às mais terríveis e perigosas sugestões de Satanás. Cuide muito quando você tem um sentimento de contrariedade, de amargura, porque você teve uma expectativa não atendida. Isso é um solo fértil para Satanás semear as mais terríveis sementes que produzirão frutos horrorosos. E isso se dá a partir de uma expectativa não atendida. Eles queriam ter o comando, e isso gerou neles, né, a ambição de subverter a autoridade de Moisés e de Arão. Somado ao descontentamento do acampamento, porque diante do relatório dos 12 espias e da falta de fé manifestada, Deus disse: essa geração não vai entrar, vocês vão dar meia volta, voltar para o deserto, e só vão poder, depois que todo mundo adulto que saiu do Egito, padecer e ser sepultado no deserto. Isso aí deixou todo mundo muito descontente. Ou seja, quando Coré, Datã e Abirão apresentam ali as suas sugestões, o acampamento inteiro estava muito pronto para atender estas sugestões. Desde o derramamento das pragas ainda no Egito, o povo perdia facilmente de vista quem era o verdadeiro líder do povo. Mesmo contando, e eu e vocês estamos fartos de saber, com tantas manifestações extraordinárias da presença divina, o povo insistia ainda em atribuir a Moisés a condução dos negócios. A nuvem, símbolo permanente da presença do Senhor, era ignorado com profunda falta de reverência o tempo todo. O povo não aceitou a terrível sentença pela qual todos morreriam no deserto. Assim, estavam prontinhos para aceitar qualquer sugestão para enfrentar Moisés, o meio pelo qual Deus comunicou seu severo juízo. Nas palavras da serva do Senhor, os maiores esforços do homem mais manso da terra não puderam abafar a insubordinação daquele povo. Mas Moisés não tinha a menor ideia do que ocorria à sua volta. Eu quero que você, ao olhar para essa imagem, entenda. A tenda de Moisés e de Arão estão próximas à porta da entrada, e ali em volta do tabernáculo, em volta do lugar onde Deus disse: me farão um santuário para eu habitar no meio deles, em volta do lugar mais santo de todo o acampamento, se formava uma conspiração horrível. E Moisés, desconhecendo as intenções destes príncipes, não estava sabendo absolutamente o que ocorria. Mas ainda que Moisés desconhecesse o que estava acontecendo bem próximo à sua tenda, absolutamente nada passa ao olhar atento do Onipotente. O caso de Miriam, ocorrido meses antes, cometida de lepra, separada do acampamento por 7 dias, não foi suficiente para lhes despertar o temor. Miriam murmurou contra o irmão Moisés, e Deus saiu em defesa do pastor de Israel. A repreensão executada contra Miriam não se destinava somente a ela, mas a todo o acampamento. Coré e os seus 2 aliados de conspiração tinham sido muito favorecidos com manifestações especiais do poder de Deus. Subiram com Moisés no monte, viram a glória divina, viram o monte fumegar. Tudo isso eles viram, a face de Moisés resplandecente em glória depois do contato com o Senhor. Toda vez que ele tinha uma entrevista pessoal, eles serviam no acampamento, lidavam com as coisas santas no cotidiano do tabernáculo. Presenciaram a manifestação da glória divina, o Shekinah, a poucos metros de suas tendas. O tabernáculo ficava no quintal de casa. Eu digo: meu Deus, como pode isso acontecer? Você percebe os riscos?
Nosso envolvimento com as coisas de Deus não pode atender todas as nossas necessidades se nós não nos envolvemos com o próprio Deus. É possível liderar uma igreja, é possível pastorear uma igreja, é possível liderar um departamento, é possível conduzir a liturgia e ainda assim estar distante desse Deus a quem pretensiosamente a gente diz servir. O que aconteceu? Uma tentação levezinha, não reprimida, abrigada no coração, se fortaleceu ao ser alimentada. E foi alimentada porque quando eles demonstraram o descontentamento, havia quem os ouvisse. Até que Satanás tomou o controle de suas mentes e vontades. Com esse espírito, esse trio perdeu o temor mesmo enquanto fazia as coisas de Deus. O desafeto amadureceu em revolta. Passaram a nutrir um espírito de crítica muito aguçado. Olhavam a si mesmo em alta estima, achando que eram melhores e que fariam melhor do que Moisés e Arão na condução do povo. Mas o que os tornou realmente perigosos foram seus argumentos. Ao semear a dúvida, eles usaram a embalagem do bem, um verniz virtuoso. Argumentavam em favor de um suposto bem comum. Manifestavam grande interesse pela prosperidade do povo, muito semelhante à revolta de Lúcifer no céu. Inicialmente as conversas se davam apenas entre os mais íntimos, na sobremesa de sábado, nas pizzas do sábado à noite, entre os parentes e amigos mais próximos. Mais tarde eles ampliaram o fórum de descontentamento aos dirigentes e príncipes da nação. Isso se ampliou às juntas panelas na igreja. Suas insinuações foram tão bem recebidas por quem os ouvia, que eles foram se arriscando mais e mais nesse plano, até acreditarem estar realmente fazendo a vontade de Deus e agindo sob os interesses do Eterno. Não se engane, meu irmão. É possível que um coração ciumento e descontente, ao encontrar apoio em alguns, esse alguém pode realmente achar que está fazendo a vontade de Deus. Essas conversinhas ao pé do ouvido, Coré, Datã e Abirão aliciaram 250 príncipes de todo Israel, das tribos do acampamento. Gente importante na congregação, chefes de família, líderes de tribos. Com este forte e influente apoio, eles se acharam donos da razão para efetuar uma reforma radical na forma como as coisas eram administradas, civil e religiosamente. Projetaram sobre Moisés e Arão intenções do seu próprio coração corrupto. Os acusaram dos seus próprios pecados de exaltação própria. Você acredita? Chegaram a dizer que essa coisa de dar a volta e ir para o deserto sem entrar na terra prometida era apenas um plano da cabeça de Moisés e de Arão para serem a autoridade do povo e para ficarem com as suas posses, os seus bens. Não aceitavam o fato de que a distinção de Moisés e Arão fora por ordenança divina. Comentando sobre o assunto, e eu quero mostrar para você no telão, a serva do Senhor alerta assim: a aqueles que estão no erro e merecem reprovação, nada há mais agradável do que receber simpatia e louvor. Me permita uma pausa aqui. Demonstrar compaixão ao pecador não pode ser confundido em passar a mão na cabeça do transgressor. Compaixão ao pecador não é a mesma coisa que passar a mão na cabeça do transgressor. Eu vou abrir um parêntese. 2016, quando eu vim para os Estados Unidos, com a intenção de estudar, as coisas acabaram não acontecendo do jeito que eu imaginava. Eu arrumei um trabalho e nas madrugadas eu limpava uma clínica, aqui uns 20 minutos aqui do prédio da igreja, eu limpava essa clínica de cirurgia plástica no período da noite, na madrugada. Como muitos de vocês, para aproveitar o tempo, fazendo o trabalho, você botava um fone de ouvido aqui e ia escutando aqui uma coisa aqui, outra ali. Eu imagino que era no segundo semestre de 2016, enquanto eu estava lá, no centro cirúrgico, limpando o chão, afastando o mobiliário, as coisas ali, eu estava ouvindo o livro, o audiobook do livro Testemunhos para a Igreja, volume 1. É um livro grande, grande. E eu levei alguns bons dias para terminar de ler, de ouvir todo o livro. Mas numa daquelas madrugadas, enquanto eu estava ali esfregando o chão,
eu ouvi um negócio que eu falei, não é possível. Parei o que eu estava fazendo, peguei o celular do bolso e fui na página, porque assim, eu não vou ouvir, eu quero ler isso que eu acabei de ouvir aqui. E eu me deparei com um testemunho da serva do Senhor, falando sobre um caso dramático ocorrido em Battle Creek. Eu nunca ouvi nada tão complexo quanto isso. Havia um problema de uma revolta, de uma atitude de insubordinação, de uma atitude subversiva dentro do seio adventista. E a serva do Senhor recebeu um testemunho claro da parte de Deus em reprovação àquela atitude da pessoa citada. O problema é que quando o testemunho de repreensão foi dado à pessoa e foi mal recebido pela pessoa, parte da igreja em Battle Creek foi lá passar a mão na cabeça da pessoa. E ela agora escreve uma carta reprovando a turma do deixa disso, que aliviou a barra da pessoa em reconhecer as suas responsabilidades em relação à repreensão. Aqui a linha é muito tênue, muito tênue. Compaixão, sim. Complacência, não. Nós não ajudamos as pessoas quando nós afagamos o ego no momento em que elas precisam entender quais são as suas responsabilidades. Desvios de conduta, erros, vacilos, nenhum de nós aqui. O problema não é esse tipo de erro, o problema é a postura de rebelião, a postura de insubmissão, a postura de revolta. Esse é o perigo. Coré, Datã e Abirão iludiram o povo com o engano de que Deus não estava irado com eles, que isso era coisa da cabeça de Moisés. Isso era coisa do Moisés que queria se impor sobre eles. Venderam a ideia de que Moisés era um governador déspota, que não tinha o direito de dizer a eles que eles eram pecadores. Segundo eles, Moisés era o causador dos males, e se tivesse agido diferente ao longo dos últimos meses, muita coisa poderia ter sido evitada. Se Coré fosse o líder, animando e motivando o povo, ao invés de repreendê-los, teriam uma jornada muito mais pacífica e próspera, sem voltinhas pelo deserto, direto para a terra prometida. Como nunca, nós temos percebido cada vez mais esse conceito distorcido de amor que andam falando por aí. O uso de argumentos espirituais melosos, fofinhos, que não promovem confissão e arrependimento, apenas alívio de consciência e confirmação no caminho da impiedade. A gente nunca ouviu tanto sobre o amor, e isso nunca foi tão mentiroso. Ouça o que eu vou lhe dizer para você, minha igreja querida de Dallas. Cristo veio salvar você dos seus pecados. Cristo não veio salvar você nos seus pecados. Eu vou repetir, para ajudar na tradução por Rylan. Cristo não veio salvar você nos seus pecados. Cristo veio salvar você dos seus pecados. Ele não quer que você permaneça na mesma condição em que Ele te encontrou. Ele não quer que você se acostume com seus velhos hábitos, achando que apenas uma confissão nominal seria suficiente para você herdar o reino dos céus. Não, não, não. Deus não pode permitir que você, tendo aceitado a graça transformadora, seja a mesma pessoa depois de tantos anos. Isso é graça barata. Creia nesse discursinho vazio por aí, que Deus aceita você do jeito que você é, porque Deus conhece a sinceridade do seu coração. Creia nesse discursinho e você arderá nas chamas do inferno. Eu não estou fazendo aqui chantagem emocional, eu não estou resgatando o discurso da Idade Média, dizendo, olha, cuidado com o inferno. Longe disso, eu não estou vendendo nada para livrar você do inferno. Cristo já foi no inferno, para que você não tivesse que enfrentá-lo, mas você precisa aceitar a mensagem de arrependimento e mudança de vida, ou terá rejeitado automaticamente a oferta de salvação. Coré foi tão bem sucedido em seu plano junto ao povo, que sua confiança lhe cegou a visão quanto aos resultados dessa sua rebelião. O povo parecia
nunca ter estado em tão perfeita harmonia como nessa revolta contra Moisés. Havia uma unidade no ar. Coré havia conseguido catalisar o sentimento do povo geral. Coré se apresentou como alguém em quem Deus confiara as mudanças tão necessárias. Uma espécie de libertador. Libertador das amarras da opressão, libertador das restrições à felicidade, uma espécie de resgatador das liberdades. Afinal de contas, esse é um povo santo e você não tem o direito de apontar no rosto deles, dizendo que eles são pecadores. Isso foi feito há algum tempo secretamente, mas logo que o movimento ganhou força, Coré desafiou Moisés pública e abertamente. Coré acusou Moisés de despojar o povo de sua liberdade e independência. Você consegue ver algum tipo de eco do discurso que Lúcifer usou no céu para convencer uma terça parte dos anjos de que o governo dele seria melhor do que o governo do tirano Deus assentado no trono? Você anda ouvindo sugestões ou discursos semelhantes a esse por aí? Está assim, ó. Está assim, ó. Estão atribuindo à família a condição de instituição autoritária. Estão atribuindo à igreja a condição de opressão. Subversão por todos os lados. Não há mais hierarquia, não há mais liderança, não há mais autoridade, há a sua vontade. Faça o que você quiser. Você é livre para ser feliz, para escolher o seu caminho. Vai nessa para ver. Sem suspeitar de nada, quando Moisés ele é confrontado nestes termos, a sua primeira reação ela é comovente. Ele cai sobre os joelhos com a mão no rosto em um tipo de apelo silencioso a Deus. Você consegue ver isso no verso 4. Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. Ele foi desafiado publicamente por estes príncipes, pelo seu primo, diante de toda a congregação. E a primeira reação que ele teve não foi outra senão cair com o rosto em terra. Ele sabia o perigo que esses homens estavam incorrendo. Não tentou se defender, não tentou se justificar, não tentou dizer nada. Ele caiu de joelhos. Verso 6 e verso 7, eu quero que você acompanhe. Fazei isto, Moisés quem fala. Tomai vós, incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi, ele disse. A prova deveria ser transferida para o dia seguinte. Semelhante ao que ocorreu no céu, quando Deus suportou longamente a Lúcifer, todo mundo deveria ter um prazo para reflexão. Desafiado diante de toda a congregação, ele diz: amanhã a gente vai tirar a prova dos 9. Os que pretendiam exercer o sacerdócio deveriam se apresentar, cada um com um incensário na mão, para oferecer incenso no tabernáculo, na presença de todo Israel. As especificações eram muito claras, de que somente os que haviam sido ordenados para o ofício sagrado deveriam ministrar no santuário. Mas a pretensão deles de ter o sacerdócio fez com que Moisés utilizasse essa como um teste de prova. O episódio com Nadab e Abiú deveria ter servido de alerta sobre o risco da não observância aos reclamos divinos. Nadab e Abiú eram filhos de Arão, sobrinhos de Moisés, e foram consumidos, vivos pelo fogo que saiu da presença do Senhor, porque eles apresentaram algo indevido no recinto sagrado do tabernáculo. Pois bem, Moisés agora está dizendo: venham com seus incensários, e Deus vai se manifestar. Contudo, Moisés propôs o desafio aos seus acusadores de levar a questão à presença do Eterno, caso ousassem a tão perigoso apelo. O mal precisa amadurecer antes de ser exterminado. É assim que Deus faz. Mas mais cedo ou mais tarde, Deus se revela. O Espírito se revela. A galera do paz e amor, que anda pregando por aí, não pode sustentar por muito tempo o seu discurso vazio. Em algum momento, quando eles são contrariados ou desafiados, eles revelam os motivos e as motivações do seu coração impenitente. Moisés disse a Coré e aos seus companheiros, verso 9 a 11, acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhe?
E te fez chegar, Corá, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo. Ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e todo o seu grupo junto estáis contra o Senhor. E Arão, quem é ele para que murmurais contra ele? Olha o argumento de Moisés. Parecia ser pouco que Deus tinha dado para vocês fazer, vocês queriam ainda mais. Datã e Abirão não tinham assumido uma atitude tão ousada. Assim, dentro do prazo de espera, Moisés chamou os 2 príncipes de Ruben para conversar. O mentor era Coré. Então Moisés diz: Datã e Abirão, vem aqui, vamos conversar. Mas quando Moisés chama, verso 12, chamou a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. O líder da nação, o pastor de Israel, chama os 2 para conversar e eles dizem: não quero conversar. Ousadamente, irreverentemente, disseram: nós não vamos. Aquele que fora como um terno pai, pastor paciente, foi representado no mais negro caráter de um tirano e usurpador. Nas palavras da senhora White, a exclusão de Canaã como castigo dos seus próprios pecados foi atribuída a Moisés e Arão. No dia seguinte, os 250 príncipes com Coré à sua frente se apresentaram com seus incensários no pátio do tabernáculo, enquanto o povo se reuniu do lado de fora para esperar o resultado. Eu queria dizer a você, enquanto eles foram no pátio do tabernáculo, os 250 com seus incensários, o povo se apresentou diante do tabernáculo, mas não foi Moisés quem os convocou. A turma subversiva, rebelde, estava tão certa de que estavam fazendo a coisa certa, que eles convocaram um acampamento para presenciar a coisa. Tão cegos na sua insubordinação, na sua murmuração, na sua rebeldia, eles chamaram: venham ver. Não foi nem Moisés quem chamou. Verso 19, virando a página de onde você está. Corá fez juntar contra eles todo o povo à porta da tenda, como aqui acabei de mencionar. Então, final do verso 19, a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Deus se manifestou. Verso 21, e quando a glória se manifesta, Deus fala: apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei num momento. Nesse momento, Moisés e Arão se prostram apelando a Deus. Olha o verso 22, é o primeiro verso que nós lemos nessa manhã. Mas, ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda essa congregação? Quando a glória de Deus se manifesta, ele diz: deixa que eu vou consumir esse povo. E aí Moisés e Arão intercedem: por favor, não pune todo mundo por causa desse homem. Não pune todo mundo por causa desse homem. Coré se retira para ficar com Datã e Abirão. Moisés, acompanhado pelos 70 anciãos, lhes dá o último aviso. Obedecendo a ordem divina, o aviso é dado ao povo. Observe o verso 26. E disse à congregação: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Moisés deu a orientação. Uma sensação de juízo iminente tomou conta da multidão que fugiu atordoada. Os líderes da rebelião se viram abandonados, mas permaneceram inabaláveis em sua rebeldia. Permaneceram com as suas famílias às portas de suas tendas. Então o servo do Senhor, sob a inspiração de Deus, disse o seguinte, verso 28, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes homens, como todos os homens morrem, se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Quando Moisés terminou de falar, o verso seguinte diz: assim que ele acabou de falar, a terra se abriu diante deles, e os rebeldes foram engolidos vivos para o abismo. Toda a estrutura gramatical dessa passagem associa o juízo de Deus à mensagem, às palavras de Moisés.
Verso 33 diz que eles pereceram no meio de toda a congregação. Meus irmãos, a mão de Deus começou a pesar. O povo fugiu, mas os juízos não haviam ainda terminado. Da nuvem, símbolo da presença de Deus, saiu fogo logo em seguida e consumiu os 250 príncipes que haviam oferecido incenso. Mas eles não foram destruídos sem antes ver o destino de Datã, Abirão e Coré e suas famílias. Deus, ele fatiou o juízo. Deus, ele fatiou o juízo. Primeiro os líderes, os mentores da bagunça. Depois os príncipes, as autoridades que ousadamente tomaram o incensário e foram ao tabernáculo. Mas ainda assim, depois de ver a terra abrindo e tragando aquelas famílias, eles se mantiveram rebeldes no pátio, ousadamente segurando os incensários. Meu irmão, olhe para mim aqui. Tem gente que acha que pode oferecer o que quer e do jeito que quer. Na igreja, nas coisas ligadas à igreja. Estou buscando umas palavras melhores aqui na minha cabeça. Um dia Jesus falou que seria melhor a gente amarrar uma pedra de moinho no nosso pescoço e se jogar no rio do que desencaminhar alguém. Quando eu e você assumimos a fé, nós assumimos uma responsabilidade de a gente não fazer o que a gente bem entender. Nós não temos mais esse direito de fazer o que a gente bem entender. A fé compreende uma responsabilidade coletiva, pública, social. E eu estou falando do seu ambiente de trabalho, eu estou falando das suas atividades seculares. Lá naquele ambiente você não pode ser o que você bem entender, porque você assumiu uma outra identidade, a identidade de cristão. Não existe esse negócio de isso é igreja e isso não é igreja. Tudo é igreja. Tudo é igreja. Tudo é o testemunho da fé. Mas se eu pudesse dizer que ainda uma coisa ainda mais importante é o que tem que ver com os negócios, do desenvolvimento, do plano da salvação, dos ministérios da igreja, nós não podemos trazer o que a gente acha que tem que trazer, nós não podemos nos apresentar do jeito que a gente acha que a gente pode chegar aqui de todo jeito. No mês de março, eu vou pregar 4 sermões, uma série de sábado, um por semana, e eu vou dizer para você, saia da cidade e não venha, porque assistindo a série de março, você vai ter que tomar uma decisão, se você vai levar a sério o seu cristianismo, se você vai levar a sério a condição de remanescente ou não. Nós não podemos trazer o que a gente bem entender, nós não podemos ser o que a gente bem entender. Estes que acham que devem impor a sua vontade sobre a igreja, eles estão brincando com fogo, literalmente brincando com fogo. Boas intenções, sinceridade, não são salvo-conduto para você comparecer diante de Deus com bem entender. Isso tem que ver com tudo, inclusive com a roupa que a gente usa. O fogo da presença do Senhor serve para purificar a gente da impureza. Mas os que se recusam a ser corrigidos e disciplinados, eles vão sentir o fogo, não o fogo purificador, mas o fogo destruidor. Episódios como esse, que estamos estudando hoje pela manhã, servem para ensinar os homens quanto ao terrível e inevitável fim dos rebeldes e presunçosos. A terra se abriu para engolir o chefe da rebelião, mas na sequência, fogo da parte de Deus consumiu o resto da quadrilha. Você percebe aqui uma distinção que Deus faz entre os líderes e o povo comum. Numa escalada, os juízos caem em diferentes momentos e sob diferentes formas, e em cada intervalo entre um juízo e outro, uma oportunidade para reflexão e arrependimento.
Deus agora trataria com os simpatizantes. Ficou evidente que estavam em erro, a terra se abriu, o fogo queimou eles vivos. Não havia mais dúvida, mas a rebeldia e subversão, elas desconhecem limites. Uma das coisas mais difíceis para um coração orgulhoso é reconhecer sua culpa e rever suas opiniões. Nós somos mais vaidosos com as nossas ideias do que com a nossa aparência. Eu não vou longe para dar exemplo. Cerca de 3 meses antes da morte de Jesus, ele efetuou um dos maiores milagres do seu ministério. Na ressurreição de Lázaro, Jesus deu prova inequívoca do seu poder divino. Contudo, a elite religiosa, em seu ódio mortal contra Jesus, não podendo ignorar o milagre, passou não apenas a planejar a morte de Jesus, mas também a morte de Lázaro, a prova do seu milagre. Olha onde chega a rebeldia. A que ponto chega a obstinação de uma pessoa rebelde? O mesmo espírito você consegue perceber em Faraó, o mesmo espírito você consegue perceber em Jezabel e em Acabe, que acusou Elias de ser o perturbador de Israel. Meu irmão, a verdade que não transforma, ela deforma. Vocês já me viram falar isso tantas vezes. As verdades são pregadas a nós aqui. E se você não permite que a verdade transforme o seu coração, ela vai deformar, você vai ficar cada vez pior. Ou você se rende à verdade, ou a verdade vai tornar você uma pessoa pior, com um coração cada vez mais endurecido. Depois de tantas evidências, houve ainda os que acusaram Moisés de ser o causador daqueles males. Em sua grande misericórdia, Deus fez distinção entre os chefes da rebelião e o povo comum, porque Moisés havia orado e intercedido. Deus deu a eles um tempo para refletir e para se arrepender. Ao fugirem do castigo e testemunharem a destruição dos rebeldes, eles voltaram às suas tendas aquela noite cheios de medo, mas não arrependidos. Coré tinha alimentado a sua vaidade com palavras doces e falsas esperanças, e eles acreditavam que Moisés os estava tratando com muita severidade. Observe essa declaração da serva do Senhor. Dificilmente poderão os homens cometer maior insulto a Deus do que desprezar e rejeitar os instrumentos que deseja usar para a salvação deles. Eles se propuseram a matar Moisés e Arão. À noite, em suas tendas, depois de terem visto a terra tragar a família de Coré, Datã e Abirão, depois de terem visto os 250 príncipes serem consumidos pelo fogo que havia saído da nuvem, ainda à noite, eles estavam planejando matar Moisés e Arão. Eles não compreendiam a necessidade de humilhar o coração e clamar pelo perdão divino. O período de graça, que deveria ser usado para reconciliação com Deus, foi desperdiçado em meios para resistir às mais claras evidências do desagrado divino. Alimentaram o ódio contra os homens que Deus havia indicado para os conduzir à terra da promessa. Observe o verso 34 e o verso 41 desse mesmo capítulo. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Verso 41, mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Que absurdo, gente. Se configura em tal postura o pecado contra o Espírito Santo. Quando os homens rejeitam os instrumentos pelos quais Deus busca salvá-los, já não lhes resta esperança alguma. Não faltou gente para dizer que Coré era uma vítima da severidade, do autoritarismo e da opressão. Desde a rebelião no céu, a gente consegue ver um padrão de comportamento, e esse padrão pode ser notado sem muita dificuldade. Primeiro, os rebeldes, eles têm expectativas não atendidas. Isso desenvolve ciúmes e autopiedade. Eles se acham vítimas de uma injustiça. Não foram consultados, não foram visitados, não foram cuidados, não foram elogiados, não foram valorizados. Primeiro, é esse sentimento de autopiedade, de se fazer a vítima do destino. Reclamam. Depois, para obter aliados, esse descontentamento, esse sentimento de autopiedade, ele precisa encontrar aliados. Então começam a fazer ligações, visitinhas, conversinhas. Você viu que absurdo que fizeram comigo? Você viu que absurdo que aconteceu comigo? E aí, para não ficar tão escrachado,
E não é só comigo, também tem gente que se sente assim. Porque a forma como as coisas são feitas, isso aí está errado. E aí começam a adotar um discurso do bem comum. Se as coisas fossem diferentes, se as coisas fossem assim, se as coisas fossem assado. Depois, um conluio secreto. E depois do conluio secreto, depois dessas conversinhas de esquinas, essas sobremesas de sábado, uma revolta aberta e afrontosa. Aí, quando se dá uma resposta, quando são resistidos por quem pensa diferente, aí eles se fazem de vítimas. Não foi isso que Lúcifer fez quando teve que ser banido do céu? Deus tratou desse caso aqui. Primeiro o chefe, em seguida os comparsas, e agora finalmente os simpatizantes. Verso 45, lemos: levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Essa já é a segunda vez que Moisés intercede. Eu não posso pensar duas vezes em alertar o meu rebanho dos perigos que estão à nossa volta. Repare nas palavras proféticas da serva do Senhor. Esse texto é muito forte. Assim como Moisés convocou o povo de Israel a afastar-se das tendas de Coré, Datã e Abirão, devemos chamar a todos que se afastem destes homens corruptos, deixando-os a sofrer a desgraça e punição por seus crimes. Esse é um texto da serva do Senhor, não está no relato primário do livro Patriarcas, isso está em outro lugar. Eu não conhecia esse texto até essa semana. Quando uma atitude rebelde, afrontosa é manifesta, quando uma postura subversiva, sarcástica é adotada, a instrução que nos é dada pela palavra profética, que ecoa o conselho de Paulo, isso foi escrito para nossa advertência. O conselho da palavra profética é: se afaste dessas pessoas. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque é Deus quem vai cuidar do caso deles. Deus vai assumir a responsabilidade de vindicar o caráter de sua igreja. Isso é uma linguagem bem semelhante ao último apelo feito aos habitantes do planeta: sai dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados. Se afaste dos rebeldes, se afaste dos impenitentes, se afaste daqueles que não querem se preparar adequadamente para herdar a salvação e entrar na terra prometida. Se afaste, esse é o conselho. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que nós vamos nos afastar das pessoas que erram. Porque a Bíblia, mesmo gramaticalmente, mesmo linguisticamente, a Bíblia faz distinção entre pecados e pecados. Entre pecado de limitações, entre pecados de desvio, entre pecado de querer fazer a coisa certa e não conseguir, e o pecado do punho fechado, o pecado da afronta direta contra Deus. É estas pessoas, com uma atitude rebelde e subversiva, é estas pessoas, nós precisamos nos afastar delas. Elas não querem ser transformadas pela verdade, elas não querem. Lembra o texto que eu ouvi naquela madrugada? Quando a serva do Senhor vai se referir às pessoas que passaram a mão na cabeça da pessoa, a serva do Senhor diz uma coisa que eu fiquei apavorado. Ela disse assim, a respeito deste homem que não se submetia à igreja. Ela disse assim: ele não tem o direito do convívio da igreja. Se um dia vier a herdar o céu, irá sozinho. Tem gente que não consegue. Onde vai dar bagunça, onde vai dar problema, tudo é questionado, nada está bom.
Tem que ser tudo do jeito dele. Para ter a paz, tem que concordar sempre com a pessoa. Igreja não é assim. Não funciona assim. Vida em sociedade não funciona assim. Sai dela, povo meu. Mas Deus jamais derramará a sua ira sem antes dar uma oportunidade de salvação. Jamais. A terra engole Coré, sua família e todos os seus pertences. O fogo consome os 250 príncipes com seus incensários profanos. Por fim, a praga cai sobre o acampamento. Ao ouvir o juízo divino, Moisés se demora em sair do caminho. Ah, paciente Moisés. Seu coração de pastor, cheio de interesse e cuidado pelo rebanho, teme a destruição total do povo. Então Moisés orienta o irmão, verso 46. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo lá do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. Pela sua intercessão foi detido o braço da vingança, para que Israel não experimentasse a aniquilação. Você pode até achar um exagero, mas Deus não desistirá de salvar os que se voltam para Ele em arrependimento, e pelo bem destes, o acampamento será visitado pelos seus juízos. É pelo bem dos filhos de Deus que Ele precisa derramar os seus juízos. Olha aqui, meu irmão, o juízo não é uma atribuição humana. Cabe a mim e a você obedecer e interceder. Quando Deus anunciou a sentença, pedindo que Moisés saísse do caminho pela segunda vez, o paciente pastor se demorou. Eu entendo que eu e você precisamos ser mais como Moisés. A gente não pode ser tipo João e Tiago, que pediram para o fogo descer e consumir aquela cidade ali nas imediações de Samaria. Então eu apelo a você nessa manhã: não alimente a contenda, não promova a discórdia, não passe adiante aquilo que fez o seu estômago embrulhar. Ore, não peça oração, ore. Não ponha no grupo do WhatsApp, ore. Não fique demonstrando sua insatisfação nas redes sociais, ore. Que Deus ouça a sua queixa, que Deus acalme a sua alma, que Deus lhe conceda a paz que você precisa, mas por favor, ore. Não manifeste a sua indignação a ninguém sem antes falar com Deus sobre o assunto. As chances de eu e você errarmos nas nossas opiniões, no furor da nossa emoção, é muito grande, as chances são muito grandes. Por isso, antes de dar qualquer opinião, ponha-se de joelhos. A praga cessou quando a intercessão começou. Verso 48 diz: pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Nós precisamos de gente com incensário no meio do acampamento. O apóstolo Pedro diz que nós somos um reino de sacerdotes. Eu queria incentivar você a exercer o seu sacerdócio, intercedendo por homens e mulheres, mesmo aqueles que você, no seu julgamento, julga serem indignos. Sejam eles de perto ou de longe, da sua igreja ou da sua família, do seu bairro, ou de alguém que você viu por aí que está causando confusão. Isso é que a maioria de nós deveria fazer. Existem outros que possuem uma responsabilidade maior, atribuídas a eles pelo Espírito Santo. Pessoas que darão um alerta, gente capaz de fazer o contraponto aos muitos absurdos que tem se dito por aí. Pessoas hábeis para explicar, para esclarecer. Gente que dará seu testemunho em favor de sua fé. Homens e mulheres, tem deles por aí, que se necessário até desafiarão os arrogantes e mentirosos, até num tom mais elevado. Mas nem todos nós possuímos influência e habilidade para fazer isso. A maioria de nós deveria se contentar em tomar o incensário e andar pelo meio do acampamento. A praga cessou pela oração, mas não antes de matar 14.000 israelitas, por causa da murmuração e da rebelião. Eu estou quase terminando. Perceba esses dois textos. Os fatos relativos a Coré e seus companheiros, os quais se rebelaram contra Moisés e Arão e contra Jeová, acham-se registrados para servirem de advertência ao povo de Deus.
especialmente os que vivem na terra perto do tempo do fim. Olha a próxima. Foi esse o procedimento de Coré, Datã e Abirão, e sua conduta se acha registrada como advertência a todos os outros. Não devemos fazer o que eles fizeram, acusar e condenar aqueles sobre os quais Deus colocou o peso da obra. Essas são palavras e conselhos que foram trazidos à igreja remanescente. Ah, pastor, mas a gente anda vendo muito absurdo por aí. Tem muito líder de igreja, leigo, ou até mesmo um pastor ordenado que anda pisando na bola. Tem muita coisa errada por aí. Você acha mesmo que Deus não está vendo isso? Tem muita gente que quer ver o circo pegar fogo. Os que trazem escândalo à igreja, eles vão ter que dar conta do seu comportamento. Mas olha o que eu vou dizer para você aqui, ó. Quem traz escândalo à igreja vai ter que dar conta do seu procedimento. Mas quem propaga o escândalo também vai ter que dar conta do seu procedimento. Você e eu deveríamos ter um código de conduta, de não passar coisa ruim para frente, de não achar que a nossa conta no Twitter, no Instagram, no Facebook serve para a gente poder aí falar o que a gente quiser e reagir com desproporção diante de alguns absurdos, porque a gente está cercado de absurdos. Miriam ficou leprosa. Nadab e Abiú foram queimados vivos. Coré, Datã e Abirão foram engolidos pela terra. Todos eles exerciam posições de responsabilidade. Você acha realmente que quem é líder, pastor ou qualquer coisa por aí, Deus não vai cobrar deles a responsabilidade que lhes cabe? Você acha? Nenhum dos casos citados nessa série de 4 sermões, nenhum dos casos, nós estamos falando do povo comum, nós estamos falando da liderança, da cúpula da nação. Deus vai cuidar do caso de líder que não está cumprindo o seu papel, está pisando na bola, está desencaminhando o povo de Deus com uma postura incorreta. Deus vai cobrar deles. Todos eles exerciam posições de influência e responsabilidade. Todos eles tiveram que dar conta. Moisés e Arão, desafiados por todos estes já citados, contaram com a defesa de Jeová. O próprio Deus saiu em defesa deles. Mas anos mais tarde, como a gente viu até num outro sermão desse da série, quando Moisés e Arão falharam, cansados por tantos anos de trabalho mal apreciado, Deus não deixou eles também impunes. Você percebe? Você acha que Deus é incoerente? Que o juízo de Deus é parcial? Que Deus tem os seus queridinhos? Não, meu irmão. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. E eu lamento dizer para você que vai ficar ainda pior. Tudo que tiver que ser sacudido será sacudido. Você vai ter que lidar com a incompreensão dentro do seu lar. Você vai se ver sozinho no momento mais agudo da história deste mundo, incompreendido por amigos e por parentes, e mesmo dentro da igreja, especialmente dentro da igreja, você se sentirá um peixe fora d'água. Faça um favor a si mesmo. Quando o Espírito de Deus falar com você, mesmo usando pessoas e instrumentos humanos, falhos, limitados, quando o Espírito de Deus falar com você, faça um favor a si mesmo. Caia sobre os seus joelhos, reconheça os seus erros, peça perdão pelos seus pecados. Nós não temos outra postura, nós não temos outro caminho, nós não temos absolutamente nada mais a fazer do que nos humilharmos diante de Deus, rogarmos por sua misericórdia. Eu gostaria de ver na minha igreja brasileira de Dallas mais pessoas com incensário na mão e menos gente cheia de opinião. Eu gostaria de ver mais na minha igreja gente com incensário na mão do que engajamento nessas polarizações.
Eu não aguento mais as pessoas, mesmo entre cristãos, familiares, se degladiando nesses polos de discussão, enquanto como igreja nós temos uma missão a cumprir que nós estamos ignorando. Todo mundo engajado aí, vacina, não vacina, direita, esquerda, conservador e liberal, político tal e político tal. Sai dessa, meu irmão. Sai dessa. Você está percebendo que os problemas que nós estamos enfrentando como igreja, esses problemas, eles são criados dentro de um contexto completamente profano, visando poder, visando dinheiro, e a igreja cai que nem uma patinha e traz para dentro do seio da comunhão estas brigas que não nos pertencem. Você reparou? Não caia nessa. Não caia nessa. O espírito que move esses debates não é o espírito do Senhor. Como igreja, nós não podemos nos calar diante de injustiças, de opressões. Nós não podemos. Existem causas sociais que a igreja precisa considerar, precisa se engajar, mesmo. Mas não é o que está acontecendo agora. Não é. Humilhe o seu coração. E quando confrontado pelo Espírito de Deus, confesse as suas faltas. Cuida com alguma mágoa que você guarda aí no seu coração, que abriga um recinto para o ciúme crescer, a crítica, o azedume. Cuida. E você não podemos ter essas reservas no nosso coração. Não podemos. Não podemos. Eu não sei você, mas eu já cansei. Perdeu a graça. Perdeu a graça. Está tudo tão chato, tudo tão dividido, tudo tão bagunçado, tudo tão polarizado. Está chato. Mas a pauta da igreja não é ditada pelo que acontece no mundo. A igreja tem sua pauta própria. A igreja tem suas causas próprias. Nós não estamos tentando libertar o mundo da desigualdade, da opressão e da injustiça. Nós estamos pregando uma mensagem para libertar o mundo do pecado. Se engajar com essas coisas que têm dividido tanto as pessoas é como dar um paracetamol a alguém com câncer em estado terminal. Não faz o menor sentido. Vocês já me viram falar disso? Eu apelo a você. Seja a diferença que o mundo precisa nesse momento. Seja você a diferença. Não tenha um espírito rebelde como desses homens que foram punidos. A mão de Deus vai pesar. Deus não vai deixar barato o que está acontecendo. Deus não vai deixar barato. Deus não vai deixar barato. Essas histórias garantem a mim e a você que Deus vai se manifestar. Se afaste da tenda destes rebeldes. Tome o seu incensário, caminhe pelo acampamento e seja você a diferença. Ó Deus do céu, tem misericórdia da minha igreja. Tem misericórdia desse povo. Deus e Pai, nos perdoa, Senhor. Como Moisés que se colocou entre a tua ira e o acampamento, eu me coloco entre o Senhor e a minha igreja, pedindo que o Senhor, por misericórdia aos fiéis, poupe o nosso acampamento, poupe o nosso acampamento da rebeldia, da falsidade, da dissimulação. Poupe o nosso acampamento da murmuração. Poupe o nosso acampamento da indiferença. Nos ajuda a sermos aquilo que o Senhor espera que a gente seja.
Cada um de nós tem uma posição, um ministério, um sacerdócio a exercer. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Não nos resta nada a não ser clamar pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia. Os Teus juízos cairão sobre este planeta. Os Teus juízos cairão sobre os cúmplices de Babilônia. E a revelação diz que mesmo entre a colheita boa do trigo, há o joio que foi semeado. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Que essa oração alcance os demais membros de minha comunidade que estão em casa. Quem sabe alguns deles segurando o celular ou assistindo pela televisão com seus filhos. Cada uma dessas casas que seja nesse momento visitada pelos Teus anjos, que eles não percam absolutamente nenhuma parte da bênção que nós estamos recebendo aqui. Tem misericórdia e nos ajuda a cumprirmos o nosso papel nessa cidade. O Senhor nos deu uma missão e nós não podemos nos distrair com cada uma das confusões que surgem toda semana. Nos ajuda, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.